A chegada de Cristóvão Colombo às Américas em 1492 marcou um dos eventos mais transformadores da história mundial. A conexão entre o Velho Mundo e o Novo Mundo deu início a uma era de colonização, exploração e intercâmbio cultural. Mas o que teria acontecido se Colombo nunca tivesse chegado ao continente americano? Este roteiro explora como o mundo teria se desenvolvido sem essa descoberta crucial, desde a política global até as culturas indígenas, e os impactos que ressoariam até os dias de hoje. Sem a chegada de Colombo, as grandes civilizações indígenas, como os astecas, incas e maias, teriam continuado seu desenvolvimento sem interferência europeia. O Império Azteca, no auge de seu poder, teria consolidado seu domínio sobre o México, enquanto os incas expandiam seu império nos Andes. Sem a introdução de doenças europeias, como a varíola, que devastaram as populações indígenas, essas civilizações poderiam ter mantido sua força e estrutura social por muito mais tempo, desenvolvendo suas próprias dinâmicas políticas e culturais. A ausência de Colombo teria atrasado significativamente a colonização europeia nas Américas. Outros exploradores, como os vikings que chegaram à América do Norte séculos antes, não conseguiram estabelecer uma presença duradoura. Sem o sucesso de Colombo, o foco europeu teria permanecido nas rotas para o Oriente, em busca de especiarias e riquezas. Portugal e Espanha teriam mantido sua atenção na África e na Ásia, enquanto a exploração do Atlântico Ocidental teria ocorrido muito mais lentamente. A economia europeia foi profundamente transformada pela chegada de grandes quantidades de prata das minas americanas, especialmente de Potosí, na Bolívia. Sem essa riqueza, os impérios europeus teriam enfrentado dificuldades econômicas mais severas, afetando seu desenvolvimento industrial. A Espanha, em particular, teria sido forçada a buscar outros meios de sustentar sua economia, o que poderia ter resultado em conflitos mais intensos na África e na Ásia. O desenvolvimento econômico europeu teria ocorrido de maneira mais lenta e gradual. Sem a colonização europeia nas Américas, o comércio transatlântico de escravos, que foi amplamente alimentado pela necessidade de mão de obra nas plantações do Novo Mundo, teria sido drasticamente reduzido. Milhões de africanos não teriam sido capturados e transportados para as Américas, o que teria preservado a estrutura social e cultural de muitos reinos africanos. A África subsaariana teria seguido um caminho diferente, com suas populações e culturas se desenvolvendo sem a interrupção brutal causada pelo tráfico de escravos. Com a atenção europeia voltada para o Oriente e não para as Américas, o Império Otomano teria enfrentado uma maior resistência em suas expansões territoriais. Sem a riqueza vinda das colônias americanas, as potências europeias teriam concentrado seus recursos na defesa contra a expansão otomana na Europa Oriental e no Mediterrâneo. A relação entre o Ocidente cristão e o Oriente Islâmico teria sido moldada de maneira diferente, com batalhas mais intensas pela supremacia no Mediterrâneo e nas rotas comerciais para o Oriente. A chegada de Colombo às Américas e a subsequente exploração do continente mudaram radicalmente a compreensão geográfica do mundo. Sem essa descoberta, as concepções medievais sobre a geografia da Terra teriam persistido por mais tempo. A ciência europeia, que avançou significativamente com as novas informações trazidas das Américas, teria demorado mais para se desenvolver. A cartografia teria permanecido limitada, e a compreensão sobre os oceanos e os continentes teria se expandido a um ritmo mais lento. A cultura europeia foi profundamente influenciada pelo encontro com as Américas. A alimentação, em particular, foi transformada com a introdução de novos produtos, como batatas, tomates, milho e cacau. Sem essa troca cultural, a culinária europeia teria sido muito diferente, e as tradições alimentares que conhecemos hoje não teriam se estabelecido da mesma forma. Além disso, o fascínio pelos povos indígenas e suas culturas teria sido adiado, mudando o curso da literatura, das artes e da filosofia europeia. Sem as Américas como foco da colonização europeia, a atenção de Portugal, Espanha e outras potências teria se concentrado na África.
A exploração dos recursos africanos, como ouro, marfim e especiarias, teria se intensificado, com colonizações mais profundas no continente africano. A história das relações entre Europa e África teria sido diferente, com um impacto mais direto e prolongado sobre os reinos africanos. O continente africano teria enfrentado uma pressão colonial mais cedo e de maneira mais intensa. A colonização das Américas foi acompanhada pela evangelização em massa dos povos indígenas, que foram convertidos ao cristianismo pelas missões espanholas e portuguesas. Sem a chegada de Colombo, a expansão do cristianismo nas Américas teria sido adiada ou ocorrido de maneira mais lenta. A Igreja Católica, em particular, teria concentrado seus esforços missionários na África e na Ásia. O Novo Mundo teria permanecido isolado das influências religiosas europeias por muito mais tempo, com suas tradições espirituais nativas intactas. A disputa entre Portugal e Espanha pelo controle das novas terras descobertas foi intensificada após a chegada de Colombo. O Tratado de Tordesilhas, que dividiu o mundo não europeu entre as duas potências, moldou a colonização da América do Sul e Central. Sem Colombo, essa rivalidade teria sido redirecionada para outras regiões, como a África e a Ásia. Portugal e Espanha teriam intensificado sua competição nas rotas comerciais africanas e nas explorações marítimas do Oceano Índico, alterando o equilíbrio de poder no mundo não europeu. Com o foco europeu longe das Américas, impérios asiáticos, como os Mughal na Índia, os Ming na China e o Japão sob o shogunato, teriam seguido um desenvolvimento sem interferência europeia nas Américas. A competição comercial e militar entre Europa e Ásia teria se intensificado, mas sem o influxo de riqueza das colônias americanas, os impérios europeus teriam sido mais cautelosos em suas abordagens. O comércio de especiarias e seda teria continuado a ser a principal conexão entre esses dois mundos. Embora Colombo não tenha chegado às Américas, é provável que outros exploradores eventualmente encontrassem o continente, talvez séculos depois. A exploração do Atlântico continuaria, mas a descoberta das Américas teria ocorrido em um contexto geopolítico e tecnológico diferente. As condições econômicas e políticas na Europa teriam mudado, e a colonização das Américas poderia ter tomado uma forma diferente, com outras potências, como França ou Inglaterra, assumindo papéis centrais no processo de exploração e colonização. A chegada de Cristóvão Colombo às Américas mudou o mundo de maneiras profundas e irreversíveis. Sem essa descoberta, a história teria seguido um curso completamente diferente, com consequências significativas para a política, a economia, a cultura e a sociedade globais. As civilizações indígenas teriam continuado a florescer, enquanto a Europa e a África teriam enfrentado novas pressões coloniais. O Novo Mundo teria permanecido um mistério por mais tempo, e o encontro entre os continentes teria sido adiado, moldando a história de maneira única. Até a próxima!